pregar com os irmãos aqui sobre esse Natal, né? E semana que vem nós vamos falar sobre a parte 2 desse sermão, porque nós pensamos no dia 25, mas no dia 26 nós já estamos pensando no ano novo, na roupa que nós vamos vestir ou que vamos comprar. Tem que acertar o cabelo, tem que acertar a maquiagem, tem que arrumar a unha de novo, porque é para o ano novo. Mas e Jesus nesta história? Ele só aparece no Natal? Semana que vem você vem. Então hoje, abra sua Bíblia aí comigo em Lucas capítulo 2. Nós vamos pausar a série hoje dos encontros com Jesus. Hoje seria Jesus e os soldados que ia prender ele, né? E hoje nós vamos falar sobre que Deus, Ele não é Papai Noel. Lucas capítulo 2, vamos ler isso, vamos ler primeiro Lucas capítulo 1, versículo 26. Depois a gente vai para o capítulo 2. Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome dessa virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome dele de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Somente até aí. Agora você vai para Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quando se completaram os 8 dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de pássaros e 2 pombinhos. Só até aí. Maria foi escolhida, Gabriel aparece para entregar a mensagem. Deus achou graça em Maria. Deus escolheu. Por que Deus escolheu Maria? Porque Ele quis. Pronto, acabou. Bom? Porque Ele quis. E o sentido, por que não hoje? Por que Maria não deve ser adorada, entronizada, ser a mediadora entre Deus e os homens? Porque ela é uma mulher normal. Só ela tem em si uma riqueza, ela tem um valor, o valor de ter concebido o Salvador do mundo. E glória a Deus por isso, porque Ele escolheu ela. E ela diz, né? Segundo a sua palavra eu creio que será feito. Ela acreditou naquela palavra do anjo. Então foi concebido. E ela diz: pois para Deus nada é impossível. Então, com isso, Jesus nasce, esse presente é chegado. E esse presente, ele reluta para nós, ou retrata para nós, o que foi profetizado pelo Isaías, né? Profeta Isaías no capítulo 9, versículo 9 em diante, diz o quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe
da paz. E o texto termina com a mesma coisa que o anjo disse para Maria: e o seu trono ou o seu reinado não terá fim. Aqui nos conta então um presente que foi enviado por Deus a nós, um presente que não esperávamos, e também não era um presente que particularmente não queríamos. Estávamos muito bem do jeito que estávamos, na nossa vida pecaminosa, estava tudo suave. Israel queria esse presente, mas falando na linguagem, na hora que foi desembrulhado, não era o que eles pensavam que era, não era do jeito que eles queriam que viesse, não era o que eles esperavam, um presente rejeitado por eles, até hoje, e rejeitado por muitos. Mas mesmo Deus sabendo disso tudo, o que Ele faz? Ele enviou e nos deu esse presente, queira alguém ou não. Por isso, independente de se nós iríamos querer ou não, Ele queria nos alcançar com esse presente. Por isso, Deus não é Papai Noel, que nos dá aquilo que nós queremos, ou do jeito que nós queremos. Deus não é Papai Noel, está sentado lá, talvez no trono, com aquele gorro vermelho, né? Com aquela pança grande, né? No trono lá, e com o saco vermelho do lado, aí você faz uma oração e ele toma. Próximo, outra. Não é assim. Ou talvez ou você já ouviu ou você já fez isso. Já falou ao seu filho assim, ó: seja bonzinho, senão no Natal você não vai receber presente. Esse tem sido para muitos pais um recurso para tentar manter seus filhos na linha. Mas Papai Noel, de onde vem essa ideia? A ideia de Papai Noel vem de Nicolau, um piedoso homem que nasceu em Pátara, na Ásia Menor, no século IV depois de Cristo, e foi arcebispo de Mira. E, por ser de uma família muito rica, usava seus bens para ajudar as pessoas pobres. No século passado, foi aonde deturpou tudo isso aqui. A Coca-Cola, o que fez? Usou esse personagem, colocou nele o quê? Fez dele uma grande propaganda do seu produto e colocou nele um gorro vermelho com um grande saco vermelho nas costas. E o Papai Noel moderno é uma distorção do personagem histórico São Nicolau. O Papai Noel, então, hoje, contemporâneo, ele é um intruso na história do Natal. Sabemos que o texto de Lucas, capítulo 2, quando vem os pastores, né, os pastores de Belém, os anjos aparecem para os pastores. Aquele tempo que os pastores estavam ali era inverno, e os pastores não saíam muito para poder levar para os pastos, ficava mais retaguarda, porque era o frio demais para com as ovelhas. Eu preguei semana passada aqui também sobre o calor para a ovelha. Então, fora de cogitação o Natal, Jesus ter nascido em 25 de dezembro, totalmente fora de cogitação. Não sabemos uma data precisa. Poderia ser por março e abril, ou no meio de outubro, que Jesus nasceu, segundo o contexto histórico bíblico aqui inserido. Então, longe de ser em dezembro, está fora de cogitação ser em dezembro, e principalmente dia 25 de dezembro. Então, quem criou? O comércio, o marketing, para vender, para conseguir. Mas o mais interessante nisso é que tem uma data, para lembrar que ele nasceu. E é isso que é importante nessa história. Não precisamos saber data, o que nós precisamos saber é que ele nasceu. É isso que nós precisamos saber, é que ele nasceu.
E outra, e que Ele ainda quer nascer em muitos corações. E não precisa ser dia 25 de dezembro, pode ser todo ano. Ele continua nascendo em muitos corações. E além desses problemas já conhecidos, dessa crença em uma lenda e deturpação do sentido do Natal, nós temos outras implicações aqui, relacionadas até mesmo às crianças novamente. Apesar do uso dessa frase como uma ameaça, no momento de desespero dos pais, para manter o controle quando o filho não quer fazer o dever de casa, ou está envergonhando os pais, gritando no meio do shopping, lá esperneando no meio do shopping, né? Gritando e rolando no chão. No Natal, aí você vira para a criança e diz o quê? Você vai ficar assim, você não vai ganhar presente no Natal. Não vai. Só que tem uma coisa: chega o Natal e a criança vai receber o presente do mesmo jeito, quer ela ter se comportado ou não. Não estou dizendo que você vai deixar de presentear os seus filhos, né, porque eles se comportaram bem ou não durante o ano. Não. O que você e eu temos que deixar de fazer é uma coisa: é deixarmos de ameaçá-los falsamente. Já que eu tenho certeza que eu vou dar esse presente, e você não vai deixar nenhum deles sem um presente no Natal, então não tem como, para de ameaçar falsamente. Porque além disso, uma outra coisa: Papai Noel tem que estar fora do seu ensino, dentro da sua casa. Nem tem que estar sendo mencionado nos ensinamentos e no processo de educação dos seus filhos, dos nossos filhos, a não ser que seja para orientá-los que tudo isso é somente uma lenda e que o tal bom velhinho não existe. Aí sim. Mas há outra coisa importante também que eu e você podemos fazer ao dar o presente de Natal para o seu filho: é aproveitar a ocasião para ensinar ele sobre a graça. Com certeza seu filho não se comportou durante o ano bem, e você, no momento de entregar-lhe ali o presente e mostrar para ele o que ele está ganhando, não é porque ele tenha se comportado bem durante o ano. É o momento de eu e você mostrar para ele que o presente não é resultado do comportamento dele, mas o presente é sobre o amor do seu pai e da sua mãe para com ele, do seu amor para com ele. Não é sobre o que ele fez, é sobre o que o pai tem para com ele: amor. Então, a coisa certa nós fazermos aqui é fazer um paralelo entre o relacionamento com seu filho e o relacionamento com Deus, com seus próprios filhos. O que ele fez por nós. Nós não merecíamos. O que nós merecíamos? O inferno, porque pecamos. Mas ele nos deu um presente, e esse presente nos salvou. Tem alguém salvo aqui? Ele nos salvou. Merecíamos, mas ele nos alcançou. É assim que você deve fazer com seu filho. Eu não estou te dando porque você merece, eu estou te dando apesar disso. Qual é apesar disso? Porque eu te amo. Pronto. Mas ainda há uma outra implicação nessa frase, agora para nós adultos. Nós, os adultos, não acreditamos em Papai Noel. Não tinha que acreditar, né? Mas temos a tendência em nós de nos comportarmos diante de Deus como se acreditarmos em uma sentença em questão. Ou seja, muitas vezes somos motivados a termos um bom comportamento pensando na recompensa. Vou ser obediente a Deus, vou fazer as coisas na igreja para me ganhar um pontinho no céu lá com ele, né? Para ver se ele responde minha oração. Pensamos isso. Isso nos leva a tentarmos ser bonzinhos para ganhar o presente no Natal, diante de Deus. Só que o Natal, o Evangelho em si, não é sobre nós, é sobre Ele. Então nada do que nós fizermos ou fazermos não vai mudar. Nada. Nada. Se isso fosse verdade, se para nós sermos bonzinhos para ganhar presente, jamais ganharíamos qualquer presente.
Todos nós, os filhos de Deus, ganhamos não um presente, ganhamos o presente de Natal. Cristo, Ele é o maior presente. Aliás, Ele não é o presente que chega no Natal, não é. Foi o Natal que chegou por causa desse presente. Aleluia. É por isso que existe o Natal. E não recebemos esse presente do nosso Pai porque nos comportamos bem, mas recebemos apesar do nosso péssimo comportamento. Pecamos o tempo todo, falamos o tempo todo, erramos o tempo todo, mas mesmo assim Ele continua nos abençoando, nos sustentando, nos guardando, nos dando livramento e ainda vai nos levar para o céu. A dádiva foi nos dada por graça, irmãos, por amor. Que isso sirva para o Natal, essa semana ainda, que passamos a viver uma vida de gratidão a Deus. O grande presente, o principal presente já foi nos dado, apesar de nós não merecermos. Deus não é Papai Noel. Deus não é Papai Noel para ser buscado somente como um distribuidor de bênçãos, que atua num sistema mágico, onde num toque e uma ordem de um cristão, colocando ele na parede, ou pressionando ele sobre o trono, e dizendo: você vai me dar, você tem que me dar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, senão eu te largo, senão eu te abandono, senão eu não comemoro mais, senão isso, senão aquilo. E a gente pensa que ele vai ceder de uma forma metafisicamente aqui tudo que ele é ordenado. Mas só que Deus não é eu nem você. Aleluia por isso. Deus, ele não é um cachorrinho. E nós dizemos para ele: vem, ele vem. Nós dizemos: vai, ele vai. Não. Que ele tem que ir com a gente onde a gente for. Nós colocamos ele numa coleira. Nós achamos que nós somos donos de Deus. Só porque nós oramos a ele, nós achamos que é dono dele. Nós achamos isso. Só que Deus não é Papai Noel. É algo peculiar aqui, esse mito, onde atos grosseiros de superstição conseguimos abrir a sua vontade. Achamos que conseguimos abrir a vontade de Deus para que todos os nossos desejos sejam realizados. Não importa quão opostos a sua vontade pareça, Ele vai fazer. Pode ser aquilo que contraria a sua vontade, Ele tem que fazer. A gente acha que tem que ser assim. E muitas pessoas, irmãos, são levadas a ter uma visão ou uma noção distorcida de Deus, acreditando que Ele é apenas um servo e nós somos os senhores, pronto para se dobrar diante de nossos sonhos e nossas paixões. Queremos viver hoje um cristianismo consumista, uma religião materialista, onde o foco seja os nossos bens, os nossos caprichos, os nossos desejos e nossos ideais. Se não for assim, não é evangelho para mim. Não quero esse Deus, não. Nós mesmos criamos um Deus para nós. Aí quando nós deparamos com um Deus verdadeiro, a gente não quer. Não é muito desejável entre a maior parte dos cristãos um Deus supremo, um Deus que é santo, que precisa ser servido, adorado e respeitado. Queremos um Deus que seja escravo das nossas paixões e desejos. Alguém com quem nós podemos expor nossos problemas, sim, mas para que sejam resolvidos na hora, sem que tenhamos um compromisso de adorá-lo, de servi-lo, de prestar-lhe respeito e obediência. Queremos um Deus ao nível das nossas baixezas, e de alguma forma nós queremos rebaixá-lo, esse Deus, ao nível do nosso coração caído. Queremos um Deus que nos doe coisas, e não queremos esse Deus que tudo é. Ao invés de nós estarmos contentes com esse Deus, estarmos em contentamento com Deus,
Buscamos um sistema em que o centro seja o quê? O nosso humanismo insaciável, o nosso coração mal agradecido e os nossos olhos espiritualmente míopes, que não enxergam além do que o nosso coração vê. E ele, se fosse um problema, ele vê tudo isso. Ele vê tudo isso. Ele contempla o nosso descontentamento e olha para nós e vê que a gente sempre quer mais. É um cristianismo consumista. Nós não queremos Deus, nós queremos os presentes que Ele pode nos dar. Mas isso não é evangelho, isso é resultados de um evangelho. Mas só que esse resultado de evangelho, Ele não é obrigado a te dar, Ele te dá porque é graça. Por isso que Ele te dá. Nós não estamos contentes com o suficiente, nós aceitamos a suficiência do quê? Da redenção na cruz. Queremos o mundo sem perder o céu. Queremos mais e mais, e o nosso foco é os nossos desejos. Somos, infelizmente, irmãos, nós somos demasiadamente interesseiros. A nossa devoção aumenta somente quando estamos em apuros. Oramos mais quando entramos em apuros. É por isso que Deus costuma colocar a tempestade atrás de você. É por isso que Deus costuma colocar tribulações para você passar. Porque só assim você fala com Ele. Porque só assim a gente se volta para Ele. Sabia? É por isso. O nosso cristianismo, irmãos, infelizmente é um cristianismo muito mesquinho. Esperamos em um Deus fabricado por nossos caprichos. Cada um faz um Deus que quer. Um condutor, parece que Deus é um condutor de um trem cheio de presentes que vai doando tudo de mão beijada. Toma, vai. Só que quando nós deparamos com isso, nós estamos longe da revelação bíblica de um Deus maravilhoso, soberano e santo. Queremos um Deus para nós mesmos, alguém que seja apenas um seguro de vida. Quando eu precisar eu aciono, quando eu precisar eu ligo. Só vamos a Deus assim, sempre nas horas que mais precisamos. Só que nós precisamos mudar o rumo da nossa fé nesse sentido. É tempo de nós olharmos para a cruz e descobrir que Deus é santo, justo e que não está interessado em nossas vaidades. E não quer satisfazer os desejos egoístas do nosso coração. Não. Deus, Ele é maravilhoso, santo, bondoso e é carinhoso, mas Ele não é o seu Papai Noel. Não é esse Deus capitalista que está se importando com a sede nossa de possuir sempre mais, sem nunca se contentar com o que já possui. Nosso cristianismo, ele sendo egoísta, a qual nós sonhamos com uma casa para morar e com a outra no campo para ir ainda, às vezes de vez em quando, final de semana, passa feriado, enquanto esquecemos de orar para aqueles que ainda não têm uma casa para morar. Não é pecado você ter 2 casas, mas pelo menos você ora, você ajuda. Pessoas que não têm lugar nem mesmo para se congregar. Nós, irmãos, estou repetindo, sou o primeiro aqui. Nós não nos importamos com isso, porque a questão sempre será eu ser saciado, eu matar minha sede, eu matar minha fome, e não o próximo ser ajudado. Mas Deus, Ele não é o Papai Noel. E nós começamos a nos preocupar aqui
com um Deus que muita gente está crendo, que talvez quando chegar lá no céu e se deparar na eternidade, descobrirão que se trata, não é do Deus que eles estavam crendo, mas é de um Deus bíblico, que está sentado no trono. Ué, cadê aquele tal Deus barrigudo, que tinha um saco vermelho? Para mim era esse Deus. Ué, cadê? Esse Papai Noel arranjado para ser entronizado em nossos corações avarentos, este de fato não existe, e nós vamos nos deparar quando nós chegarmos lá. Fique em paz, seja para estar diante do tribunal de Cristo, ou seja para estar diante do juízo final. Mas o Deus bíblico, santo, justo e verdadeiro estará lá para julgar todos os que cometem o pecado da avareza e idolatria no coração. Todos. Já estou terminando. Sabe por que pensamos ou achamos que Deus é o Papai Noel? Porque muitas das vezes olhamos para Deus pensando que Ele está travestido de nós mesmos. Nós pensamos isso. Sabe por que pensamos ou achamos que Deus é o Papai Noel? Porque a concepção que nós temos de Deus é sobre a forma que chegamos a Ele. Que forma que você chega a Deus? Você já pensou nisso? Achamos que é o Deus da Bíblia, só que Ele é o Deus que foi criado por nós mesmos. Que concepção que temos de Deus? Josué disse que o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus, diante da mulher samaritana em João 4, nós aprendemos aqui um dos encontros de Jesus, foi, Jesus vira para a mulher samaritana e diz, vocês adoram o que não conhecem, mas nós judeus adoramos o que conhecemos. É o que eu falei aqui. Como se achega esse Deus? Sem conhecimento de quem Ele é. Quem é Deus para você? Ele é meu gênio da lâmpada agora também. Durante o ano Ele é meu gênio da lâmpada. Em dezembro Ele é o meu Papai Noel. Durante o ano Ele realiza meus desejos. Vou lá, raspo. Qual é o seu desejo? Eu quero um carro, quero uma casa, quero crescer, quero ter um grande nome. Torre de Babel, né? Igualzinho. Quero um grande nome. Quero ter fama e sucesso aqui. E Jesus, agora você está diante desse Deus que você criou. Aí você vai para o Deus bíblico, você chega lá e diz, sim, meu filho. Aí você fala, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Deus poderia te perguntar, por quê? Para quê? Qual que é o fim disso? Jesus poderia dizer, você sabe que a traça e a ferrugem consome tudo isso aí, né? Você sabe que é melhor dar do que receber, né? Jesus vai falar, Jesus pode falar isso para você e para mim. Você sabe que o Evangelho é sobre mais perder do que ganhar, né? Você sabe disso, né? Que todos aqueles que tentaram e se depararam no caminho de Jesus e tentaram caminhar com Ele tendo alguma coisa, e quando Ele diz, dá tudo para os pobres, melhor não, melhor não, foi embora. Aí assusta, pera aí, opa, sabe por quê, irmãos? Aí a gente tem um texto, a gente não pode anular o texto, né? Mateus diz que tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Sabemos. Mas todo pedido tem que estar dentro da vontade de Deus. Aí a gente pula para Romanos 8, 28, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, eu amo a Deus, então tudo coopera para mim. Mas o resto do texto, mas para aqueles a qual foi chamado segundo o seu
propósito. Se não entrar dentro do propósito, não vai cooperar. Se não tiver dentro do propósito, não vai chegar. A porta não vai abrir. Você vai procurar e não vai achar. Mateus 7. Não tem como. Porque tem que dar propósito. Qual é que a sua oração diante de Deus então tem que ser? Deus, alinha o meu coração com o teu. Aí sim. Não é Deus, alinha o seu coração com o meu. Não, é Deus, alinha o meu coração com o seu. Você não disse que você já é crucificado com Cristo, já não vive mais você, mas é Ele que vive em você? Você morreu. E se Ele vive, você não tem mais vontade. O que vale é a vontade dEle agora. E aí? E aí? O que vale é a vontade dEle agora. Nós só vamos adorar de forma correta se nós conhecemos esse Deus. Não estamos adorando o Deus que queremos. Ou melhor, estamos adorando o Deus que queremos, ou o Deus que achamos que é o certo. Será que nós estamos adorando o Deus que é o correto, ou estamos adorando o Deus que nós achamos que é o certo, que é do nosso jeito? É por isso, irmãos, que muitas pessoas se frustram na caminhada cristã. Muitas pessoas. Você sabe que Deus fala não, você sabe, né? Deus não é pai? Pai diz não, né? Deus diz não. Não. Que isso, Deus? Não. A porta vai abrir? Não. Por quê? Porque eu não quero, não é a hora, não é o momento, não é a hora. Porque tudo vai acontecer dentro do tempo dele, na hora dele. Então Deus não é o meu e nem o seu Papai Noel. Ele até te dá, quando isso está dentro do propósito dele. Ele até te dá, mas não vai ser no seu tempo, não vai ser no meu tempo, não vai ser do jeito que eu e você quer. Por quê? Porque quando nós oramos a Deus, ou vamos pedir Ele algo, nós costumamos colocar as nossas maneiras para Ele, né? Colocamos: Deus, ó, faz assim, ó. Eu vou chegar lá na igreja, o varão e a varoa, talvez, né? Ele tem que estar vestido, né? De terno, de gravata, com cabelo de lado e um fio para o lado esquerdo. Tem que ter um olho claro, os dentes brancos. Está pedindo. Pede não receber, mas porque pede mal. Então você pede direito. Aí você está indo, você está falando. E a gente coloca as maneiras para Deus, do jeito que tem que ser. Aí chega, até chega. Mas um detalhe, opa, Deus, eu já vi aqui que não é esse então. Não é esse. A gente coloca assim: Deus, ó, eu vou entender que é resposta sua se aquele ventilador lá correr 2 vezes para o lado de lá e 2 vezes para o lado de cá e soprar um vento. Aí eu vou saber que é o Senhor que está falando. A gente coloca maneiras para Deus, formas para Deus responder. Você já pensou nisso? Lembra lá daquele profeta que viu passando o furacão? Deus não estava lá. Aí veio outro, Deus também não estava. Aí passou a brisa, Deus estava na brisa. Por quê? Porque não é do jeito que nós esperamos. É do jeito que Ele vai fazer, do jeito que Ele quer fazer. Amém? Então, não vai ser no meu tempo e no seu tempo. 25 de dezembro, não vai ser. Será do jeito dele, da forma dele. Por quê? Porque Ele sabe do que eu e você precisamos. E muitas das vezes aquilo que eu e você muitas das vezes aquilo que nós queremos não é o que nós precisamos. Sabia disso? Tem coisa que você pede para Deus e você não recebe por causa de quê? Porque você não precisa. Porque Mateus 6 diz o quê? Que Ele sabe tudo o que vocês necessitais. Ele sabe. Nem tudo que a gente quer Ele vai nos dar. Faz parte desse cristianismo bíblico e verdadeiro.
Não um cristianismo criado por nós. Não um Deus criado por nós com um gorro vermelho assentado no trono barrigudo. Não. Ele ainda continua sendo santo, bom e justo, verdadeiro. E ainda continua sendo o Salvador do mundo. Então Deus não é o nosso Papai Noel. Fica de pé no seu lugar.